Está no ar, Papo da Hora. Convidado de hoje. E nesse episódio, nossa convidada mais que especial. Ela que é coach de desenvolvimento pessoal. Ela que é super conhecida aqui em Jabuticabal e futuramente aí nacional e internacional. Amei, recebo. Fabíola Maia, seja bem-vinda, Fabíola. Obrigada, Augusto. Obrigada. É um prazer, uma honra para mim estar aqui no Papo da Hora com você, com o George, Faria ali de backstage. E é isso aí, vambora. Fabíola, eu participei nos bastidores da sua participação com a Araceli. Ela fez uma pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados e os seguidores do Papo com Paixão, mas eu queria que você respondesse para os nossos seguidores do Papo da Hora. Ok, bora lá. Quem é a Fabíola? Tá joia. Bom, eu trabalho muito nessa área de identidade, né? E eu falo que muito mais do que uma profissão, muito mais do que as nossas atividades, né? Eu, como cristã, eu falo que eu sou filha amada, querida, princesa de Papai do Céu, né? Deus. Aí, além disso, eu sou esposa do Pedro, mãe da Luísa e da Helena. E atualmente, as minhas atividades são todas na área do desenvolvimento humano, treinamento, palestras, coaching online, coaching presencial. E é isso aí. Esse é um pouquinho da Fabíola. Meu marido me chama de oncinha, gente, mas depois do desenvolvimento humano, ele fala que eu sou uma oncinha agora domada. Mas por que oncinha? Por causa do meu perfil comportamental. Eu sou analista comportamental também. E eu tenho, dentro da teoria DISC, de análise de perfis comportamentais, eu tenho o perfil de dominância um pouco alto, né? Que é aquela pessoa mais direta, mais objetiva. E se não tomar cuidado... Calórica. Seria a pessoa calórica ou não? Essas são outras nomenclaturas, né? Mas sim, o sanguíneo, calórico, é uma nomenclatura essa aí que eu não domino muito bem. Mas o dominante é aquela pessoa que vai direto ao ponto, que às vezes no WhatsApp a pessoa esquece de falar bom dia, já vai direto no assunto, e o outro, nossa, nem me falou um bom dia, e você, não, por que mimizento, né? Então, aquela pessoa, se não tiver cuidado, pode até ter uma comunicação um pouco grosseira, né? Aquela pessoa focada em resultado, né? Tem um senso de urgência, tem dificuldade em lidar com as pessoas com um ritmo mais desacelerado, né? Então, a pessoa voltada para resultado, tudo é para ontem, né? Então... E eu tenho esse perfil nato, já veio em mim esse perfil. E eu tive, graças a Deus, com a parte das minhas formações, eu consegui flexibilizar esse meu perfil. E salvou meu casamento, né? Salvou meu casamento porque eu pude compreender o perfil do meu marido, que é complementar ao meu, é diferente. E eu pude compreender dentro do meu perfil o quanto isso machuca, né? E o quanto eu não preciso ser tão direta assim, né? O quanto eu preciso, sim, isso me favorece, eu ganho velocidade, né? Só que eu preciso ir na velocidade certa. E tenho a forma certa de passar a mensagem. Eu preciso passar a mensagem? Eu não tenho problema em passar a mensagem? Sim. Só que tem um como que eu preciso cuidar. Então, por isso que ele me chamava de oncinha, mas hoje, depois do desenvolvimento humano, ele fala que eu sou uma oncinha domada. Graças a Deus e graças ao desenvolvimento humano também. Muito bom. Ô, Fabíola, você pode contar pra gente... Qual foi o momento que a autorresponsabilidade teve um impacto significativo em sua vida? Nossa! Bom, quando eu fui fazer a minha formação em coaching, e um dos treinamentos, hoje que eu sou ministrante, é o Poder da Autorresponsabilidade, do livro Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. E quando eu fui fazer esse treinamento para ser ministrante, ele serviu para mim de uma forma, assim, tremenda. Por quê? Quando eu tive consciência que eu sou responsável por qualquer resultado que eu tenha hoje como adulta, isso no começo me pareceu, não, isso é mentira, não é bem assim, né? No início da minha carreira, a gente até fala
historinhas, né? Eu culpava o tamanho da nossa cidade por ser responsável por não ter o sucesso que eu gostaria de ter na carreira, né? É o tamanho da minha cidade que não me dá muitas oportunidades, é o tamanho da minha cidade que eu não tenho uma demanda grande, é o tamanho da minha cidade. E aí a autorresponsabilidade me mostrou que não, né? Que isso era uma historinha verdadeira, que a minha cidade, em partes, que a minha cidade era pequena e ela não ia mudar, né? E ela mostrou que, embora a minha cidade seja pequena, tem pessoas que moram em cidades com 7 mil habitantes, estão aí faturando milhões online, né? E que não era isso a real, né? De eu não ter um resultado que eu gostaria de ter. Então, a autorresponsabilidade me fez encarar o meu papel em todos os pilares da minha vida e eu não questionar o que estava fora de mim. E sim questionar o que estava dentro de mim, as minhas atitudes, para que eu não tivesse um resultado bom. Então, assim, não era a culpa da cidade, né? Eu era responsável por esse resultado. E o que eu não estava fazendo? Qual que estava sendo o meu movimento e a falta de estratégia para ter aquele resultado. Então, a autorresponsabilidade foi: eu sou responsável pelos meus resultados. No casamento, a pessoa vai falar: a coitada da pessoa, a pessoa não tem culpa, o marido bate nela, o marido que é alcoólatra, o marido... Tá, ela casou forçada. Quem escolheu o marido? Né? Então, ela tem a sua parcela de responsabilidade, sim, de estar vivendo o que ela está vivendo, né? Talvez no momento ela não tinha todo o conhecimento, né? Por isso que é bíblico pra gente amar o conhecimento, né? É pra gente saber escolher, né? A gente precisa analisar as coisas, pedir sabedoria, mas nós somos responsáveis, sim. Independente do que a gente está vivendo hoje, nós somos responsáveis. Às vezes nós não temos a comunicação certa para ter o resultado ideal. Vamos supor, a gente está falando de relacionamentos, né? A falta de limite também é uma falta de sabedoria, né? Você não impor limite pro outro. Às vezes a comunicação não é só aquela que destrói no sentido de bater boca, de gritar, que isso destrói qualquer relacionamento, a falta de respeito. Às vezes a falta de impor limites também é uma comunicação desalinhada, né? Então, o que cabe a nós fazermos? Porque a gente não muda o outro, né? Mas a gente muda de forma estratégica nós mesmos e as nossas ações, né? E isso muda o resultado. Não que o problema vai sair, você vai ficar zero de problema, porque até morrer a gente vai ter problema em todas as áreas da vida. Mas o como lidar com esse problema, a gente ameniza os efeitos, os resultados, os danos, né? E a gente consegue lidar com isso de forma que nos afete menos e afete menos também o contexto, né? De forma, sempre pensando de forma estratégica. Então, a autorresponsabilidade, novamente, eu friso, é um poder tremendo para que a gente seja criativo e a gente traga para nós o poder de modificar uma situação. Quando a gente fala, eu tenho a minha parcela de responsabilidade e eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Porque quando a gente coloca a culpa no outro, quando a gente coloca a culpa na política, quando a gente coloca a culpa no marido, nos filhos, na economia, na nossa cidade, nós não nos tornamos criativos. Nós somos muito criativos. Porque se o problema está no outro, eu não faço nada, né? Então, quando eu coloco a responsabilidade sobre mim, aí sim algo é feito. E aí o milagre acontece. Então, a autorresponsabilidade veio assim como um presente enorme. Machucou, doeu, me fez sair da zona do conforto. Porque se a responsabilidade é minha, né? O que eu tô fazendo? Porque se a responsabilidade não é minha, eu não faço nada. Então, ela tira pessoas da zona de conforto. Vendedores, eu falo que esse é um treinamento incrível para empresas, né, na área de vendas, para colaboradores, salva casamentos, porque você traz para você a responsabilidade de fazer ações diferentes para ter um resultado diferente. Isso é empoderador, isso é muito bacana. Fabiola, como você descreveria a importância da autorresponsabilidade no processo de alcançar bons resultados? Bom, dentro do que eu disse, a autorresponsabilidade te leva à ação, né? E para ter resultado, você precisa de ação.
O resultado nada mais é do que uma ação assertiva, eficaz, né? Então, um bom resultado, a gente está tendo resultado o tempo inteiro, com as nossas decisões, com o nosso posicionamento, com a nossa comunicação, né? Com as nossas ações. Mas a autorresponsabilidade te faz isso, ela te leva à ação. Quando você não se acha responsável por uma determinada situação, momento ou resultado e culpa outro, né? Outra pessoa, outras circunstâncias, você não age. Porque não está no teu alcance fazer nada, porque não é culpa tua, não é responsabilidade tua. Mas quando você traz para si a autorresponsabilidade, isso te obriga a se mover. Te obriga a entrar em ação. E aí o segredo é entrar em ação através da autorresponsabilidade, que ela vai fazer isso, e buscar ações assertivas. Não é só agir, é agir certo, né? E na velocidade certa também. Que é muito que o curso Poder da Ação traz. Tem poder quem age, tem mais poder ainda quem age certo, e tem superpoderes quem age certo e na velocidade certa. Papo da Hora. Notícias, entrevistas, debates, informações. Papo da Hora. Primeiro eu falo drives mentais. A gente precisa ter crenças, né? O que a gente acredita. E autorresponsabilidade é você colocar na sua cabeça que você, como adulto, é responsável pelo seu resultado. E ponto. Então, primeiro, partir do pressuposto de desenvolver essa crença, eu sou responsável por esse resultado. É difícil, né, no treinamento autorresponsabilidade, as pessoas, primeiro, quando você fala isso, as pessoas já vão para trás. Você não sabe da circunstância? Não depende só de mim. Todo mundo só fala isso, não depende só de mim. Mas o que depende de você, será que você está fazendo tudo que depende de você? Porque se você fizer tudo que depende de você, buscar o conhecimento, as estratégias certas, as ações estratégicas, até o outro muitas vezes muda, né? Não é garantia, mas o seu cenário muda, o seu resultado com certeza melhora. Mas as pessoas só falam, não depende só de mim. Mas aí não depende só de mim, não faz o que depende, né? Então, a autorresponsabilidade, o primeiro passo crucial, né? A gente aprofunda mais no treinamento, é desenvolva a crença. Eu sou responsável por esse resultado e ponto. Vamos supor no profissional. Mas eu não sei fazer tudo. Se associa a quem sabe o que você não sabe. Então, porque quando você coloca a culpa no outro, você não cria estratégias para sair disso. Você não fica criativo, porque depende do outro, não depende só a sua cabeça, não depende só de mim, não depende só de mim. E a gente não faz o que depende, né? Então é isso, desenvolva a crença, eu sou responsável por esse resultado e ponto. A partir daí, o que eu vou fazer para mudar esse resultado? E acabou, o como vai vir. Então, antes da autorresponsabilidade, eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Com certeza. Com certeza absoluta. Eu tenho todas as religiões tem coisas interessantes a nos ensinar, né? O cristianismo e muitas coisas das religiões a gente encontra na Bíblia também, né? Eu tenho uma fé cristã, então eu gosto muito daquele versículo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tem como haver transformação, né, e ter bons resultados se a nossa mentalidade não for feita de um mindset saudável. E esse mindset parte por crenças, né? Crenças que foram desenvolvidas ao longo da vida, né? Tipo, desde a sua infância, tudo que você viu, ouviu e sentiu, ou repetidas vezes, ou por um forte impacto emocional, te criou uma verdade absoluta para você. E essa verdade absoluta que te move. Essa verdade absoluta que te gera os resultados, né? Tipo, coisa simples. O que é dinheiro para você? Dependendo do que foi passado pra você, dinheiro é muito difícil conseguir, dinheiro não nasce em árvore, gente que tem dinheiro é corrupta, gente que tem dinheiro é soberbo, é nojento, é arrogante. O que você acha que o seu cérebro vai fazer? Fazer de tudo para que você fique longe de dinheiro. Então ele vai vai fazer com que você se sabote para você não ter dinheiro, porque afinal é uma crença tua no seu subconsciente que dinheiro traz coisas ruins. Dinheiro é a fonte de todos os males. Não é bíblico isso.
O que é bíblico? O amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Mas só fica dinheiro é a fonte dos males. Isso é mentira. Isso não é bíblico, entendeu? Então, a mentalidade é fundamental, uma boa mentalidade para você ter sucesso. Não tem como ter sucesso. O que é sucesso? Bons resultados, resultados saudáveis, que te façam bem e fazem bem pro seu ecossistema, né? Então, parte daí com certeza. Mentalidade. E a gente faz isso, viu, Augusto? O coach, na minha formação, coach integral sistêmico, ele mapeia as crenças das pessoas, primeiro os resultados. Me diga quais são os seus resultados e com certeza a gente vai estudar e ver quais são as crenças atrás dos resultados, porque tem. Tem muito. Tem muita. Bom, então vamos lá. E eliminar histórias limitantes, que é muito importante, né? Sim, historinhas. Como as histórias limitantes podem impedir alguém de entrar em ação e alcançar os resultados desejados? Tá, joia. No Poder da Ação, o curso, né, que a gente ministra, tem um curso de 8 horas, tem os workshops que eu faço, que eu falo que é o Poder da Ação Pocket, né, com alguns capítulos do livro. Tem um livro só de eliminação de historinhas. E essas histórias limitantes, o que a gente fala muito são as historinhas, sabe? Que a gente conta pra gente, que só a gente às vezes acredita, que se a gente contar pro outro, vão dar risada na nossa cara. Mas de tantas vezes que você contou, sabe aquela história? Conte uma mentira muitas vezes que ela se torna uma verdade. E é isso que a gente faz pra gente. A gente conta uma história ridícula pra gente tantas vezes que a gente acredita nessa história e a gente fica na zona de conforto. Então, essas historinhas, né, que a gente fala são historinhas limitantes, são as histórias que nos mantêm numa zona de conforto, né? Igual eu falava, exemplo, é uma história... Existem 3 tipos de historinhas: as verídicas, as mentirosas e as... gente, deixa eu tentar lembrar aqui. As verdadeiras, as mentirosas... Já eu lembro da terceira. Bom, as mentirosas são aquelas, assim... eu engordo... Eu tô engordando porque meu metabolismo é lento. Nunca foi pro médico para saber do metabolismo. Então, ele inventou. É uma mentira. O metabolismo dele não é lento. Entendeu? É que ele ataca a geladeira de madrugada, come muito carboidrato, não entende de alimentação, de nutrição. Então, é uma historinha mentirosa que faz com que ele mantenha esse resultado de estar acima do peso. Então, são historinhas que a gente cria pra gente, que só a gente acredita, né? Que a gente conta, meu metabolismo é lento, por isso que eu engordo. E quem mora com ele sabe que come tudo errado, né? Então vai falar, tá, eu moro com você, conta isso pra outro que não mora, entendeu? Isso é mentira. Agora existem historinhas verdadeiras, né? As historinhas verdadeiras, vamos supor, a minha cidade pequena é uma história verdadeira? É uma cidade verdadeira. Não é uma mega cidade, metrópole, né? Então, assim, é verdadeira, mas justifica o meu resultado? Não! Entendeu? Hoje em dia a gente tem um mundo no computador. Então, não justifica o meu resultado. Então, existem histórias mentirosas, existem histórias verdadeiras que nós contamos pra nós e que nos mantêm um resultado insatisfatório. Então, a gente precisa identificar essas histórias limitantes que nos mantêm um resultado não bacana, né? E que a gente conta pra gente. Precisa pôr luz e eliminá-las e criar novas histórias. No treinamento, o Poder da Ação, tem ferramentas para que a gente verifique quais são essas histórias e crie novas histórias que sobrepõem essas histórias para que elas se enfraqueçam e outras tomem conta para que você tenha novos resultados melhores. Como você se sente sabendo que o seu trabalho ajuda mulheres? Augusto, às vezes é interessante, eu não paro tanto para pensar, porque é tanto uma missão de vida que eu tenho que é sempre assim... eu vou agindo, eu vou como se fosse numa batalha, sabe? Que a pessoa tá ali batalhando e vencendo um inimigo, vencendo outro, e eu não paro, às vezes, pra analisar. Eu sei que eu sinto e o fluir é isso. Igual quando eu falei de relacionamento, eu acho incrível quantas mulheres vêm pra mim com uma demanda, outra demanda,
e o relacionamento aparece nas sessões. É muito comum. Eu falo, Deus, será que eu tenho uma missão nessa questão, né, de relacionamentos? Porque é desafiador, né? É muito desafiador. Então, eu não chego a parar para pensar. Mas parando agora para pensar, faz total sentido para mim trabalhar, acordar cedo, ler livros, fazer treinamentos para ajudar outras pessoas, né? E muitas vezes eu me ajudo. Eu entrei pro coaching por causa do meu relacionamento. Eu acho que é por causa disso, né? Quando a gente tem um problema e a gente supera esse problema, Deus usa todas as nossas dificuldades, as nossas lágrimas, as nossas dores pro bem. Então, se você superou um problema, né, um desafio que foi forte para você, não vai ficar ali só em dor. Vai virar a missão. Deus vai te capacitar a ajudar outras pessoas. Eu acho que é por isso que outras pessoas vêm até mim, até sem saber dos problemas que eu já tive. Porque Deus sabe, né, que eu tenho esse background, essa capacidade de ajudá-las, porque eu superei muitos dos meus, né? Ainda tem questões que a gente aprendi a conviver no sentido de não aceitá-los, mas minimizar o efeito, porque a gente não muda o outro. E o outro vai ter coisas até a gente morrer que a gente não curte. E vice-versa, né? Mas aprender a ver com outros olhos, ressignificar. Isso faz todo o sentido pra gente preservar os relacionamentos. E de forma saudável, respeitosa. Fabiola, agora vamos continuar dentro do assunto, mas eu gostaria de saber o seguinte. Quais são os sinais de alerta que alguém deve procurar para identificar histórias limitantes em sua própria narrativa? Resultado. Resultado. É o maior sinal de alerta. Total. No coaching, é assim. A pessoa traz um resultado que ela quer alcançar. Ou seja, se ela quer alcançar esse resultado, o resultado atual dela não está satisfeita. Então, vamos analisar o seu resultado atual. O que está por trás desse resultado, né? Com autorresponsabilidade, né? Então, assim, muitas vezes é a comunicação. A comunicação dela está totalmente desalinhada ao que ela quer viver. Então, você vê o que você deseja. No Poder da Ação tem um capítulo só sobre comunicação. Você precisa entender o poder que a comunicação tem, né? E uma vez muito claro o resultado que você quer, você precisa alinhar a sua comunicação frente a isso. A sua comunicação desse resultado, hoje você comunica, tudo comunica. O jeito que você fala, o que você veste, até o tom da sua voz, o seu olhar, um sorriso ou não sorriso, né? O seu tratar com as pessoas, a sua comunicação intrapessoal com você mesmo interfere nos seus resultados. Porque isso vai interferir na sua autoconfiança, né? Na sua autoestima. A gente vibra energia a todo momento. A sua comunicação também intrapessoal interfere nos seus resultados. Então tem todo um estudo e um trabalho minucioso quando uma pessoa chega para um coach integral sistêmico para ter um determinado resultado, né? Então é analisado a sua comunicação e é analisado também as histórias, entre outras coisas. Mas se você não tá tendo um resultado bacana hoje, tá? Com certeza historinha, muito de história e muito de comunicação. É resultado. Com certeza, atrás de um resultado não legal, tem uma história também que você está contando para se manter aí. Planejamento. Ok. Qual é o papel do planejamento na busca por bons resultados? E como isso se relaciona com o poder da ação? Bom, Augusto, em relação ao planejamento, né? No Poder da Ação tem um capítulo só sobre planejamento. E eu gosto muito de frisar. Por quê? Era um dos meus calcanhares de Aquiles, né? Planejamento. Dentro do meu perfil comportamental, né? Das habilidades que o meu perfil natural, nato, carrega, não tinha planejamento. Planejamento é uma das minhas características mais fracas. E até hoje, o que aconteceu? Hoje, eu só tô tendo o resultado que eu tô tendo resultado porque eu aprendi a planejar. Planejamento é maravilhoso pro meu marido, né? Ele é todo organizado, planejado, organizado. Eu não. Eu era ação. Vamos
Vamos, não queria saber se ia chover, se não ia chover, pra onde ia, como eu tinha que fazer as coisas, eu saía fazendo, né? Então, o planejamento, quando eu aprendi a planejar, hoje eu tenho muito mais resultado graças a planejamento. E hoje eu só tenho resultado graças a planejamento. Porque principalmente depois que eu me tornei mãe, né? E quis voltar a empreender, quis voltar a estudar. Eu ficava dando volta, assim, que nem um cachorro correndo atrás do rabo, cansada, agindo e não tendo resultado e reclamando porque eu não tinha resultado. Por quê? Porque eu não tinha planejamento, né? Hoje, com essas técnicas, né, existem ferramentas no coaching para planejamento, eu já consigo parar, entender que não é perda de tempo planejar. Pelo contrário, né, você fica muito mais produtivo. As suas ações ficam muito mais produtivas quando há planejamento. O dia passa voando, você sabe disso. E quando a gente não planeja o nosso dia, aprende a estabelecer prioridades, a gente faz, trabalha, chega o dia cansado e não fez o que tinha que fazer. Ou o nosso cérebro, porque a gente não tinha planejamento, achou que poderia ficar 40 minutos surfando ali na rede social, no Instagram, né? E você gastou 40 minutos, por quê? Por falta de planejamento, você não visualizou que naquele dia você não tinha esses 40 minutos. Mas sem planejamento você acha que você tem. E quando você viu, o dia acabou. Você não dormiu, não descansou, não assistiu uma série de Netflix, mas você não fez o que você tinha que fazer. E quando você viu, a gente está em outubro. E aí? O que você disse que ia fazer na virada do ano, nos 3 pulinhos, comendo lentilha, que você ia realizar esse ano? O que você fez e realizou? Muitas vezes nada. Por quê? Você não planejou. Não é que você ficou à toa, mas você não planejou. Então, planejamento é fundamental. E no curso Poder da Ação tem um capítulo só com ferramentas e estratégias para planejamento. Talvez isso que eu vou perguntar você fale somente no curso, tá? Mas fica a seu critério ou não. Eu sou uma pessoa que me identifico assim, para ação. Eu sou meio para ação, mas para planejamento só por Deus, igual você falou que é o seu caso. Eu para planejamento não sou um bom planejador, mas para ação eu vou para cima. Você poderia destacar algumas práticas de planejamento que são particularmente eficazes ou é somente no curso? Não, palestra? Eu posso falar pelo menos um aqui que é super fundamental, tá? É estabelecer prioridades. Num planejamento, antes de começar a planejar, você precisa estabelecer prioridades. Mas essas prioridades são as emergenciais ou a do dia a dia? Esse é o problema de quem não planeja. Você tem só urgências e você fica apagando incêndio. Então, você acaba vivendo para apagar incêndio, urgências. Porque você não se organizou antes para ter um planejamento, para não ter que viver para apagar urgências. Mas uma vez que você aprende e você se torna um planejador, aí sim você estabelece prioridades, que essas prioridades não vão ser mais só um monte de emergência. Tá? Tem uma ferramenta no coaching que você aprende a diagnosticar o que é uma emergência, o que é uma urgência e o que é uma prioridade. E o que você pode delegar. Isso tudo está dentro do planejamento. Tem técnicas para planejar. Você precisa entender isso. São coisas simples, ferramentas simples que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. Quem quiser fazer o curso, tem aí. Mas, se eu quiser saber mais, tem que fazer o curso. Tem que fazer o curso. Mas tem outra coisa. Tem uma regrinha que chama 80-20. Tá? Onde é comprovado, através de pesquisa, que 80% dos seus resultados são frutos, tá? É fruto esse 80% de só 20% das suas ações. Então, uma coisa que eu te falo, esses resultados bacanas que você quer, quais são essas 20%? O que representa esse 20% de ações? Quais seriam essas ações? Porque muitas vezes a gente está fazendo um monte de coisa, mas as 20% ali não estão sendo feitas.
E a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente gostaria na velocidade que a gente gostaria. Então é identificar quais ações estratégicas vão me dar muito mais resultado. Vamos para um profissional, para ele ter uma visibilidade maior, uma autoridade maior. Às vezes ele fica estudando, fazendo curso, e às vezes não é isso. Que ele já tem curso suficiente. Às vezes é uma imagem pessoal, às vezes é contratar, né, igual aqui o trabalho de vocês, um podcast para mostrar que ele tem conteúdo. Às vezes é o seu posicionamento nas redes sociais. Às vezes isso vai trazer muito mais resultado para o que ele quer do que outras coisas. Mas ele não para se tornar estratégico. Ele não para ter essa visão holística mais ampla e verificar quais são essas ações, esses 20% que vai gerar pelo menos 80% dos resultados dele. E ele começa a fazer um monte de ação, porque não tem só poder quem age, mas quem age certo e na velocidade certa. Então é isso. É estabelecer, identifica quais são essas ações, foca nela e estabeleça prioridades. No seu dia, antes de começar o seu próximo dia, o dia de amanhã, lixa aí 4 coisas importantes que você precisa concluir naquele dia. Para isso você precisa ter um estudo prévio do que você precisa, o que você quer conquistar no mês, por exemplo, né? Divida na sua semana e no outro dia, aquele dia, quais são essas 3, 4 coisas mais importantes? E não passe para a segunda enquanto a primeira não estiver feita, porque a sua tendência é que se essa primeira for um pouquinho chata, não legal para você, você vai deixar ela de lado e trabalhar, fazer um monte de outras coisas. Mas essa primeira é os 20%. E aí você deixa ela de lado, termina um dia, tipo, trabalhei pra caramba. Mas você não fez os 20% que vai te gerar 80% de resultado. Você fez um monte que talvez vai te dar 10% de resultado. Então estabeleça prioridades e foque nessa prioridade. E não passe para a segunda enquanto a primeira não estiver concluída. O foco e constância são essenciais para alcançar metas, né? Como alguém pode cultivar essas qualidades em sua jornada? Tá. Foco, né? É poder. Foco é poder. E hoje o problema da gente não é... São as distrações. O principal desafio hoje em dia são as distrações, né? Tem aplicativos que, se você coloca no seu celular, te mostra quanto tempo você ficou em Facebook, em Instagram, e não sei se o WhatsApp também, né? Então, quando a gente falou, né, na sua pergunta anterior sobre planejamento e prioridades, após você estabelecer essa prioridade, eu falei, não vá para a segunda enquanto a primeira não for concluída. Isso é foco. Isso é foco. Porque são multitarefa. A neurociência já mostra, não existe pessoas multitarefas. Se você desfoca de uma atividade que você está fazendo isso para fazer outra, você para de fazer a primeira, né? Você se distrai. Ou as duas ficam mal feitas. Se você está tentando equilibrar ali, não tem como. Você está aqui ou você está aqui, né? Ou você quer assistir um filme cozinhando, ou você tá conversando. Quantas vezes quem cozinha tá conversando, queima o arroz, né? Você tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então foco é poder, e constância além de poder, que tá ligado ao foco, é humildade. Você saber que não é porque você está fazendo algo hoje que o seu resultado vai vir amanhã. É igual uma academia. Não adianta você estar um mês na academia e querer ter um corpo bacana. Mas eu já tô um mês. Gente, dependendo do que você quer colher, não é um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses ou 6 meses, né? Uma das coisas que eu te falo para ter foco e constância, dica: queira muito algo. Queira muito. Muito, porque se você quer muito algo, você vai... Sabe a criança quando quer alguma coisa? A mamãe, ela não para de falar enquanto ela não tem aquele resultado. Mas saiba, o seu foco vai depender, a intensidade dele, né? Vai depender do que você deseja para você de resultado. É igual, vamos supor, na agricultura. Meu marido é agrônomo, meu pai, minha mãe, minha irmã. Na agricultura, se você quer colher uva, eu não sei quanto tempo leva para uma parreira crescer e dar uva, mas com certeza não é 3, 4, 6 meses.
né? Mas se você quer uma coisa rápida, banana, é muito mais rápido. Então você precisa entender. O óbvio precisa ser dito. Dependendo do resultado que você quer, você tem que ter a humildade, saber que você tem que ter a constância de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes 5 anos. Hoje eu tô tendo uma projeção um pouco maior do que eu tinha antes, né? Eu comecei a ganhar dinheiro depois... Dinheiro, eu tô falando pelo meu trabalho, depois de 3, 4 anos. Imagina se depois de 1 ano, 2 anos, eu falasse, não, isso não é pra mim não tô ganhando nada, só tô trabalhando de graça, né? Eu fazia muito trabalho social, fazia sessões de coaching, que a gente fala pro bono, né? E não tô recebendo, não tô tendo reconhecimento, as pessoas não reconhecem. E imagina se eu tivesse parado. Eu não estaria abençoando tantas vidas que hoje traz um testemunho. Eu tenho alguns testemunhos no meu Instagram e outras mulheres que vêm falar pra mim no casamento, no relacionamento com os pais, com os filhos. Se eu tivesse parado, falado, não tem reconhecimento, as pessoas não reconhecem, não valorizam, ou eu também preciso de um retorno financeiro, porque queira ou não, é o meu trabalho, é a minha profissão, é a minha carreira, né? Como que eu vou crescer se eu não tô tendo um retorno financeiro? Imagina se eu tivesse parado. Mas precisa ter humildade. Hoje tem uma estimativa que quando você começa uma carreira nova, retorno mesmo vem depois de 6, 7 anos. Quem tá disposto a isso? Quem tá disposto? Isso é constância. Isso é constância, né? Então, eu não sei se eu te respondi. Um exemplo, eu passo 10, 20 anos com uma mente cauterizada, sem transformação. E de repente eu quero o resultado do dia para a noite. Não tem como. É por isso que eu preciso de foco e constância, que vem com o tempo. Porque eu passei anos naquela, digamos, mesmice, naquela mentalidade e resolvi mudar. Então não é da noite para o dia. Não, até uma mudança de comportamento, um hábito. Não tem... se você não tiver muita certeza do que você deseja, se você não tiver um porquê muito forte, desejar isso de todo o coração, né? Você não vai ter o foco necessário para aquilo, porque para você ter foco, você precisa... isso precisa te mover muito, porque senão você vai se distrair, outra coisa vai te ganhar rapidinho. Vai tirar teu foco. Vamos fazer essa pergunta aqui, mas eu acho que também isso aqui você só vai encontrar na palestra, tá bom? Você tem alguma estratégia específica para evitar distrações e manter o foco nas tarefas importantes? Não, é uma coisa que a gente fala no curso, a gente aprofunda e até a gente treina no curso isso. Primeiro, antes de qualquer coisa na vida, você precisa parar e perguntar. Vamos por você, Augusto, falando pra você mesmo, o que você quer da sua vida? E aí parar o que um coach faz, muitas vezes, é fazer com que a pessoa pare para pensar e refletir sobre a sua vida. E nos diferentes pilares que existem na sua vida, porque a nossa vida é sistêmica, um pilar interfere no outro, mas às vezes a gente fica na loucura do dia a dia, a gente não para refletir. Então precisa parar. Vamos supor, se for no profissional, Augusto, qual resultado você quer nessa área profissional? Qual é? O que faz sentido? E outra coisa, por que você quer isso? Porque às vezes é pra sanar algo que é pra agradar uma pessoa, às vezes que até morreu. E se não fizer sentido para você, se não fizer parte da sua essência, você não vai ter o foco necessário. Você não vai ter a renúncia que você precisa ter. Você não vai ter a constância que você precisa ter, porque no seu íntimo não faz sentido. Mas você deseja. Por que você está desejando isso? É preciso refletir e buscar algo que você queira que de fato faça sentido para você. Isso é importantíssimo identificar. Na sua profissão, por que você quer esse resultado? Para provar alguma coisa para alguém? Né? Ou porque isso de fato te move, faz sentido para você, uma missão de vida, te preenche. E a partir de você descobrir o que te preenche, o que faz sentido para você, é você ver o como isso vai de fato te ajudar.
Como isso vai melhorar a tua vida, para encher teus olhos. E o que você vai perder se você não alcançar isso? Porque é importante deixar muito claro o que você ganha para te fazer mover, mas também deixar claro que você perde se você não alcançar, também te faz mover. Então tudo isso numa sessão de coaching é analisado, temos ferramentas para colocar isso no papel e deixar muito claro para a pessoa. Olha o que você vai ganhar e olha o que você vai perder se você não ganhar. Porque isso mexe com a nossa cabeça. E o porquê você quer isso faz de fato sentido para você? E fazer os olhos da pessoa brilharem e fazer a pessoa sair dessa zona de conforto. Olha, se você não alcançar, quantas pessoas vão se prejudicar que estão ao teu redor? O quanto você vai, com 80 anos, olhar para trás e falar covarde? Ou, caramba, por falta de planejamento, você tinha tanto potencial. Você podia tanto mais por causa de uma falta, de uma merdinha de planejamento. Você não alcançou? Por não fazer o que você sabia que precisava ser feito, você não alcançou? Caramba! Quanto desperdício de talento e de habilidades! E a partir daí, dos seus olhos brilhando e de você tendo plena consciência de tudo que você vai perder, com certeza você sai da sessão de coaching, do treinamento com muito mais foco. O que você diria a alguém que está lutando contra a falta de motivação para continuar avançando em direção aos seus objetivos? Ah, muito top. Falta de motivação muitas vezes é falta de clareza de identidade, de propósito. Isso é fato. Por que não motiva uma pessoa? A pessoa não vê sentido no que está fazendo, não vê sentido no relacionamento, não vê mais sentido. Tá comprovado que casamentos terminam não quando tem briga, quando tem desdém, quando tem indiferença. Quando o relacionamento pararam as brigas, a indiferença veio, tanto faz, tá isso aqui do divórcio. É amarelo pro divórcio, né? É a falta de motivação, não vejo mais sentido nisso. A pessoa tá desmotivada totalmente porque não vê mais sentido. E aí o que eu falo? Você precisa trazer sentido pra tudo na sua vida. Se você tá desmotivado, você precisa trazer sentido, que faz sentido pra você. Porque às vezes você tá desmotivado numa profissão, numa carreira, porque você tá ali não por você. Você tá ali por outro. Pra ajudar outra pessoa, num projeto de outra pessoa, num propósito de outra pessoa, em coisas que se encaixam habilidades e talentos de outra pessoa. Por que você vai estar motivado ali? Difícil se motivar dessa forma. Você tem que estar em algo que faça sentido pra você, que esteja alinhado com a sua identidade, com os seus dons, com os seus talentos. Eu quero ver não ter motivação. E você precisa encontrar e lembrar você mesmo os motivos que te fazem estar ali, os porquês de estar ali. Eu gosto muito em relação a relacionamentos, né? Porque muitas vezes o seu foco é porque você deve separar. E você tá desmotivada porque tem um monte de coisa que tá te chateando. E o seu foco tá só no que tá te chateando. Eu tenho uma conhecida que eu conversava muito com ela não fez coaching comigo. Ela desabafava às vezes, em momentos assim, rápidos sobre o relacionamento. E muitas vezes ela fala, Fá, muitas vezes eu não separei. Eu fiquei casada mais uns 2 anos pelas nossas conversas. Só que uma amiga dela chegou a falar pra mim, falou assim, a pessoa chegou pra mim e falou que ela separou querendo resolver os problemas dela. Ela ganhou 10 novos problemas que ela não tinha antes, pelo menos. Por quê? Você acha, você tá focado nos porquês você deve separar, mas você não tá levando em consideração o que isso vai acarretar depois. Porque às vezes você ganha mais problemas do que você tinha antes. E dentro de um relacionamento, vamos supor, de um casamento que envolva filhos, a consequência disso, para quem é cristão, envolve até outras gerações, né? Até outras gerações. O índice de pessoas com pais divorciados que se divorciam é muito maior. Então é preciso, por isso que eu falo que o meu trabalho realmente
é porque traz essa reflexão mais fria, essa visão mais ampla antes da pessoa tomar uma decisão. Eu tenho uma amiga que ela trabalha para Kraft, é uma grande empresa que tem várias marcas aí, né? Ela morava na Holanda quando ela me contratou. E o problema é que são 8 sessões, na terceira já resolveu, porque ela me contratou para definir algo que ela não estava conseguindo tomar uma decisão segura. Só que com as ferramentas do coach, na terceira, tanto é que ela tá em haver aí pelo menos mais umas 4. Tem vários meses que ela tá em haver, porque ela falou, depois ela viajou, ela mudou para Florianópolis, voltou para Kraft agora, porque ela conseguiu refletir com mais calma quando uma análise mais detalhada é colocada à mesa. E essa motivação, voltando nisso, que a gente estava conversando de motivação, quando você não vê mais sentido, você precisa lembrar os porquês. Por que eu devo continuar lutando? Por que eu devo continuar lutando? E se eu não continuar lutando, o que isso pode acontecer? Acarretar não só agora, mas no futuro. E aí, talvez, essa falta de motivação aí encontre sentido, encontre um porquê. E aí você se reergue por motivos muito maiores, por razões, por sentido. Boa comunicação intrapessoal e interpessoal. Sim. Né? Como a comunicação consigo mesmo afeta a nossa capacidade de ação e resultados, e como isso se relaciona com o poder da ação. Ok. Tem um capítulo no Poder da Ação só sobre comunicação, né? E eu trago a consciência para as pessoas que existe a comunicação interpessoal, essa que a gente está fazendo agora, e não só com palavras. Tem um pesquisador, eu não sei pronunciar o nome dele, né? Um pesquisador chamado Albert Mehrabian, algo assim. Que ele fez uma pesquisa onde que ele mostrou que o resultado da nossa comunicação, a influência da nossa comunicação é só 7% fruto de palavras. Só 7% fruto de palavras. 38% fruto de entonação de voz, tom de voz, de como você passa a mensagem. Mas 55% da comunicação é fruto da sua linguagem corporal. Seja a roupa que você está vestindo, seja os gestos, seja a expressão facial. Porque se eu falo assim, gente, o Botox não vai deixar. Só que tem cara de brava, né? Que enruga aqui a testa. Meu Botox tá em dia, não tô conseguindo enrugar minha testa. Mas se eu tivesse com a minha testa enrugada, com cara de brava, faz cara de bravo aí. Bravo. Bravo? Eu tenho que ficar natural. Você não consegue ficar bravo? Natural. Se você fizer cara de bravo, uma voz e falar, não tô bravo, não tô bravo, o que vai valer mais? Suas palavras, não tô bravo? Ou toda a sua comunicação do corpo e de tom de voz? Minha comunicação do corpo. E tom de voz. Então, palavras, só 7%, Augusto. Mas as palavras têm poder também. Tem outro experimento aí de Masaru Emoto, que é muito famoso aí nas redes sociais. Pesquisa aí no Google, farmacêutico Masaru Emoto. Ele mostrou o poder das palavras, porque eu tô desfazendo aqui das palavras, que é só 7%, mas esse 7% também é poderoso, muito poderoso. É bíblico que as palavras têm poder, mas a gente não dimensiona o peso disso, Augusto. Sabe o que esse farmacêutico fez? Você já ouviu falar desse experimento, Masaru Emoto? Não. O que ele fez? Ele pegou amostras de água e colocou palavras, rótulos nessas amostras de água. E muitas pessoas que entravam no seu estabelecimento lá, falavam para cada amostra de água aquela palavra. Depois, o que ele fez como pesquisador? Ele pegou e congelou essas amostras de água e colocou num microscópio lá na pesquisa, né? Microscópio de fundo roxo, algo assim, e viu os cristais da água congelada. Cada água, dependendo da palavra que foi dita para ela, tinha um formato diferente. E as palavras ruins, tipo, vamos supor, não lembro, vamos supor, nojento.
As palavras ruins, a água era turva e os cristais, o símbolo dos cristais todo feio, distorcidos. A palavra paz, translúcida e um formato lindo. Amor, luz, translúcida e um formato lindo. Ou seja, as palavras têm poder e materializam. Isso é tão sério, a gente ouve e banaliza um conhecimento que a gente tem e não coloca em prática, porque conhecimento só por ter é vaidade e é ego, não serve pra porcaria nenhuma. A gente sabendo que as palavras têm poder, o quanto nós tomamos cuidado com isso? Será? E existe a comunicação que você me perguntou, intrapessoal, que a gente fala pra nós mesmos. Porque muitas vezes, Augusto, você, por exemplo, não sei você, mas muitas vezes a gente pode ser um excelente amigo pro outro, mas um carrasco pra nós. A gente pode ser compreensivo e ter compaixão com o outro e se tortura com os nossos erros, com as nossas falhas. Então, é extremamente importante saber que toda essa comunicação, existe uma comunicação também intrapessoal. Não só essa com o outro, mas conosco. Um diálogo interno que a gente fala para nós mesmos. E um padrão de conduta conosco. Então, o que eu pergunto? O que você tem falado? Você, ou até você, Augusto, para você mesmo? Como você tem se acolhido? Porque isso faz toda a diferença para tua motivação, para tua autoestima, para tua autoconfiança. Quando você erra, vamos supor, se alguém, Araceli, errasse algo, você xingaria a Araceli e falava, você é sua burra, sua tapada, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas às vezes você pode fazer isso com você. E você falando com você, algo, você faz tudo errado, você não planeja, você não isso e aquilo. Como que você acha que vai ser sua energia, sua vibração interna? Você acha que isso não vai interferir no seu resultado? Você acha que não vai interferir no seu ânimo, na sua motivação para trabalhar e ter novos projetos e novas ideias? Lógico que vai. Uma criança que é ensinada desde cedo que é normal errar, que faz parte errar, ela é muito mais confiante para arriscar. Do que aquela que quando erra, você fala, menino, você derrubou, você quebrou, você faz tudo errado. Você acha que ele vai crescer um adulto que é ousado? Que arrisca? Ou uma pessoa que sempre com medo de errar e que não posso errar, e porque ele acha que não pode errar, ele não tenta nada? Porque qualquer negócio que a gente começa, não tem certeza de acerto? É impossível. E a única certeza que a gente tem é que antes de dar certo vai dar um monte de coisa errada. E que é normal? É normal. Mas dependendo da comunicação que você faz com você mesmo, você não se torna uma pessoa ousada. Não torna uma pessoa que produz. Não se torna uma pessoa criativa. Então a nossa comunicação é tão responsável, a gente tem tanta responsabilidade como a gente comunica com o outro, porque isso interfere nos nossos relacionamentos, mas também a gente tem que ter uma grande responsabilidade como que nós comunicamos conosco. Então essa é a comunicação intrapessoal que interfere demais nos nossos resultados, e a intra, né? E a interpessoal, que a gente vê aí os casamentos. Muitas pessoas são contratadas pelo seu currículo e demitidas pelo seu comportamento, pela sua comunicação. Não consegue líderes, né? Não é um líder que é firmão, tem cara, esse aí é líder. Não, hoje em dia não. A liderança hoje não é ser grosso, ser bruto, ser pautado só em resultados. Não, perde os melhores funcionários. Então é isso, comunicação é poder e existe a intra e a interpessoal. A diferença, você me perguntou sobre a diferença de autocrítica, ser autocrítico e ser autorresponsável, isso. Né? Bom, a autorresponsabilidade é saudável. O que é a autorresponsabilidade? É a certeza que hoje, como adulta, eu sou responsável pelos meus resultados. E a partir dessa certeza e dessa crença, eu vou me tornar uma pessoa muito mais criativa, eu vou ficar propensa a sair da minha zona de conforto, que é não agir, porque a culpa não é do outro, né? Então isso é saudável. E vou começar a ver o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer dentro do meu papel, o que eu não estou fazendo. Beleza. A autocrítica não é saudável. Você precisa fazer uma autoanálise do resultado que não foi legal e do seu comportamento. Mas se acolher.
Do mesmo jeito que a gente acolhe uma criança pequena quando erra, do mesmo jeito que a gente acolhe um amigo, uma pessoa quando erra, você acaba tendo mais paciência com o outro do que a gente tende a ter paciência conosco. E dependendo dessa autocrítica e desse vício, pode ser fruto. A gente estuda, a gente vê nas sessões de coaching a origem de uma pessoa muito autocrítica. Geralmente tá ali na infância, tá? De pais, de mães, dependendo de como essa criança foi tratada, como que a mãe falava, o pai falava, ele desenvolveu esse padrão de comunicação. E ele manteve esse padrão de comunicação. Agora não tem o pai, não tem a mãe, mas ele aprendeu a se criticar demais. Pode ser isso ou outras coisas. Isso a gente analisa num processo de coaching, tá? Mas o que eu falo? A autocrítica não é saudável. Ser autorresponsável, sim. Ser autocrítico, não. Você é autorresponsável e a partir dessa autorresponsabilidade você analisa o seu comportamento. Você analisa as suas ações e você se ajuda. Porque igual eu falo, criticar ninguém não ajuda nada. Tipo, se você for criticar um funcionário, você não faz nada direito, olha as coisas, você é destabanado, você tá ajudando? Não, você tá criticando, tipo, não. Então, é trazer a solução e não focar no problema. Você não faz nada direito. Como assim não faz nada direito? Como assim nada? Olha quanta coisa a pessoa faz. Mas esse é o padrão de pessoas que são muito autocríticas. São carrascos de si. Isso não ajuda em nada. Saiba, se você é muito autocrítico, isso não ajuda. O que vai ajudar é entender o que você precisa trabalhar dentro de você, que todos nós precisamos trabalhar coisas em nós. Mas a autocrítica só vai te tirar a energia, te tirar a motivação, te tirar a criatividade. É o acolhimento e uma análise sincera, com autorresponsabilidade do que precisa ajustar, do que precisa melhorar. E a partir daí ajustar e melhorar. Pronto. Fabiola, tenho tantas perguntas aqui para te fazer, né? Mas o tempo ele é escasso e os compromissos, precisamos né? concluir. Qual que é seu Instagram para os nossos seguidores que não te conhecem ainda? Ok, meu Instagram é Fabiola Maia, Maia com I, _oficial, tá joia? E lá vocês conseguem acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. Estou divulgando lá o treinamento que vai ser dia 21 de outubro agora, o Poder da Ação, tá com condições... Inclusive, quem quiser esse livro tem à disposição, tá? Eu tenho o livro também, mas você encontra esse livro nas melhores papelarias. O curso, ele é baseado nesse livro, tá? O curso é baseado nesse livro, O Poder da Ação, onde eu sou ministrante oficial, eu fui treinada para dar esse treinamento. E ele traz todos esses capítulos e técnicas e com ferramentas que lá a gente aprende e aplica na hora as ferramentas de foco, o conhecimento, toda a bagagem de comunicação, de foco, de eliminação de historinhas, né? Criando um novo padrão mental. Então, vale super a pena e o convite para você, dia 21 de outubro. E a pessoa pode falar diretamente com você no Instagram? Pode falar diretamente no meu Instagram, tem o meu WhatsApp no link da bio, tá? Pode passar o WhatsApp aqui embaixo? Pode, faz favor. Obrigada, então tá bom, fica mais fácil pra você que tá em casa, o WhatsApp tá aqui embaixo, tá bom? Fala diretamente com a Fabiola. E no dia 21, né? Dia 21 de outubro. É isso aí, eu conto com você lá, tá bom? Conto com você também. Fabiola, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui. Ai, que delícia! Muito bom. Espero recebê-la mais vezes, tá bom? Será um prazer. Se você sumir no Papo com Paixão, mas a gente vai falar com a Araceli pra liberar você pra vir aqui no Papo da Hora, né? E também no Papo com Paixão. Tá, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe também, que cresça cada vez mais. Amém, todos nós. E eu ainda vou ser seu filmmaker. Eu falei que eu vou ser filmmaker. Eu recebo um filmmaker assim, super dedicado. Eu amo, né, o seu trabalho, eu acho o máximo. Filmar ela lá nos Estados Unidos, lá na França. Olha, amém. Em vários lugares. Levar a Araceli também pra entrar na frente da câmera. É isso aí. Bora! Gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada.
Alta responsabilidade. Você acredita que existe uma diferença entre autorresponsabilidade e autocrítica excessiva? Como alguém pode encontrar um equilíbrio saudável entre esses conceitos? Tá joia, bora lá. Você tá rindo achando que tá difícil a pergunta, né? É desafiador. Eu tô na saia justa? Você não sabe o que eu ia te perguntar. Eu não sei o que você vai perguntar. Eu tô na saia justa ou tô no papo da hora, Augusto? Mas bora lá, bora lá.